Querido povo de Deus aqui presente, povo de Deus que vai ver esta pregação pelas redes sociais, iniciamos hoje um tríduo em preparação para a festa de nosso padroeiro São João Batista. E a proposta é partir da liturgia do dia e tentar conhecer um pouquinho mais sobre a importância de São João Batista no contexto da Anunciação e também a importância dele na vida de todo o tempo da igreja. E a liturgia de hoje, ela nos é um verdadeiro presente, pois um dos focos dela, entre tantas possíveis reflexões, está aqui no seu centro a fala de um Deus que espera dos seus eleitos sinais de conversão, seja na primeira leitura tirada do livro de Reis, ou mesmo, sobretudo, partindo da ótica do Evangelho de hoje, que fala-se sobre uma autoanálise. Em outras palavras, um exame de consciência, Quando se fala de tirar a trave do próprio olho, tirar o cisco do olho, Então, é um convite de maneira subliminar, dizendo ali, olha, dá uma olhadinha no seu interior antes de você querer julgar qualquer que seja a pessoa. E dentro desta visão, aqui nos parece que João Batista, ele tinha uma missão sublime. Foi chamado a ser o precursor do Senhor, o preparador, aquele que vai preparar um caminho, aquele que vai amassar o mato que vai na frente, aquele que vai pegar uma roçadeira, e vai roçando o mato, vai cortando a tal ponto de fazer uma trilha, para que outros passantes já encontrem o lugar aplainado, ajustado, E quando falamos da figura de São João Batista, agora para nós nesse tempo, estamos nos preparando então para a sua natividade. O que é uma natividade? Se refere ao nascimento de uma pessoa. Celebrar a natividade é celebrar o dia que a pessoa nasceu. No entanto, a igreja, ela não costuma celebrar o dia do nascimento de um santo. Repararam? Sempre celebramos a data de quando aquele santo vai para o céu, quando celebra a sua Páscoa eterna, quando parte desta vida. Celebrar a natividade na igreja, existem só 3 casos especiais. Em primeiro lugar, de nosso Senhor Jesus Cristo, que celebramos a 25 de dezembro. Depois Nossa Senhora, a 8 de setembro, que é o dia da natividade dela. E agora também João Batista. Mas por que nós celebramos então a natividade desses 3? Em princípio, se trata de casos especiais onde o nascimento foi puro, foi santo. No caso de Jesus, o Cordeiro Imaculado. No caso da Virgem Maria, basta você lembrar o dogma da Imaculada Conceição que a igreja professa. Ela nasceu sem a mancha do pecado original. E em João Batista, como que aconteceu esse negócio? Porque não foi como Jesus e não foi como Maria, que a igreja professa. Com João Batista
foi algo já miraculoso, mais um milagre acontecendo na vida de São Zacarias e Santa Isabel. Como que se deu esse milagre? Se deu que quando o anjo Gabriel anuncia a Virgem Maria que ela irá conceber pela graça do Espírito Santo, ao sim de Maria, o anjo Gabriel diz que a parenta Isabel também está grávida. E o anjo ainda, ele é preciso, ele diz, faz 6 meses. Significando o quê? Que no dia 24 de junho, né, vai faltar 6 meses até chegar 25 de dezembro. Parece coisa muito óbvia, mas isso por vezes passa despercebido na vida ou no olhar dos fiéis da igreja. Celebra-se essa festa, celebra-se aquela, e não tem um relacionamento no tempo, no espaço ou com o ciclo litúrgico de outra ação realizada dentro do evento da salvação, né? Então 6 meses, né? Então nós sabemos disso, sabemos que a data da natividade de São João Batista, dia 24, pautado ali no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui então nós vemos que aquele acontecimento qual o anjo Gabriel avisa Maria, ela rapidamente vai visitar a sua prima Isabel, né, para ali com certeza trocar ideias com ela, conversar sobre o que aconteceu na vida dela, sobre o que está acontecendo na vida de Zacarias, na vida dela também, porque agora eles estão ali inseridos diretamente na história da salvação, né? E eles precisam ali trocar algumas ideias, conversar sobre todo esse acontecimento. No entanto, quando Maria chega à casa de Isabel, se tem aquela frase belíssima, a qual a igreja também se apoia nela para completar uma parte da oração que hoje nós temos com o título de Ave Maria. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Donde me vens, a felicidade da mãe do meu Senhor vim me visitar. Naquele momento se diz que a criança no seio de Isabel, João Batista, ela estremece, ela sente a presença do Messias, que agora está sendo gestado no seio imaculado de Maria. E naquele momento a igreja acredita piamente que João Batista, ele recebe a efusão do Espírito Santo, fazendo com que ele agora seja liberto da culpa original. João Batista, ele não é concebido sem pecado. É a Virgem Maria que acontece isso. João Batista, ele nasce sem pecado, por causa dessa visita de Maria, que ela leva a efusão do Espírito Santo até João Batista. Isso para nós é algo importante, porque vai culminar em grandes momentos, né, da história da salvação, momentos fortíssimos que João Batista, ele é citado pelos 4 evangelistas como sendo aquele que está chegando para preparar de fato os caminhos do Salvador. E aí nós notamos então que há uma ligação sutil e muito profunda ao mesmo tempo, que vai unir tanto o nascimento do precursor com o nascimento da Virgem Maria, anos atrás, 13, 14, 15 anos atrás, a Virgem Maria, e unindo também com o nascimento do Messias. Ali então, um elo que une os 3. Qual que é o elo? A história da salvação. Está se cumprindo o que Deus anunciou ao seu povo, né? E por isso então, nós notamos que a história de João Batista, né, longe de começar somente no dia que ele nasceu, já se tratava de uma história veterotestamentária,
onde Deus já estava ali com o nascimento de João Batista no coração. Nós vamos ver isso nos próximos dias, mas vamos ver principalmente na profecia de Zacarias. E ali então nós notamos que se trata então de um elo que vai sendo veiculado pelo Antigo Testamento na história da salvação, onde Deus ele fez uma promessa e deve passar ali por vários personagens, várias figuras bíblicas do Antigo Testamento, onde Zacarias e Isabel têm ali o seu vínculo, já nas tribos de Levi e na tribo de Araão, que são tribos sacerdotais, significando o quê? João Batista ele vai nascer de uma família que tem ali uma linhagem sacerdotal. João Batista ele é sacerdote. E quando nós falamos de sacerdócio, né, é importante que você compreenda isso, que se trata de algo que é instituído pelo próprio Deus, desde a antiga aliança, desde a aliança abraâmica, passando pelos juízes, pelos profetas e chegando até o Novo Testamento. É Deus que institui o sacerdócio, desde a antiga aliança até ele ser plenificado, aperfeiçoado na pessoa de Jesus Cristo. Ali o sacerdócio da antiga aliança ganha toda a sua perfeição. E nós percebemos então que se trata de algo que é o próprio Deus que estatui e o próprio Deus direciona como deve ser o sacerdócio que ele institui. A carta aos Hebreus, no capítulo 5, né, entre outras passagens bíblicas, ela diz assim: em verdade todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso ele deve oferecer sacrifícios tanto pelos próprios pecados quanto pelos pecados do povo. Ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus, como Araão. Assim também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Esta lhe foi dada por aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Repare que esse pequenino trecho da carta aos Hebreus, ela traz indicações preciosíssimas sobre como acontece o sacerdócio na vida de todo ser humano. Não é qualquer pessoa que pode dizer: eu vou ser um sacerdote, eu serei isso e por aquilo. É fato que na nova aliança, já na vida ministerial de Jesus ele vai alertar os seus discípulos e a sua futura igreja: cuidado, depois de mim virão muitos falsos profetas. Significando que a carta aos Hebreus, lida agora neste momento, quer traçar traços específicos de como deve ser o sacerdócio que Deus constituiu desde a antiga aliança e agora será aperfeiçoado, aprimorado a partir da pessoa de Jesus. Se trata de uma pessoa escolhida por Deus, nascida ali como Deus ele permite, né? Aí você lembra de outro profeta, Jeremias, né? Antes mesmo de nascer, Deus já sabia da sua chegada ao mundo, do seu nascimento. Mostra-se então claramente que quando Deus ele constitui um sacerdócio, ele é tirado do meio do povo.
A carta aos Hebreus fala que é para que a pessoa nunca esqueça de onde a pessoa veio, reconhecendo as suas fragilidades e fazendo com que a partir das suas fragilidades ela possa se tornar um instrumento da reconciliação entre Deus e os homens. É o que João Batista vai fazer. E falando-se dessa missão específica de João Batista, né? Como é importante uma pessoa como ele, né? Um homem com suas características peculiares, né? Vamos falar isso aos poucos nesses 3 dias subsequentes, né? Mas é importante, né? Porque você olha lá para João Batista, a figura dele, né? Pouco parecida com a imagem, né? Mas ali uma roupa, pele de carneiro, a barba, né? Hoje na imagem você vê a barba feitinha, bonitinha, bacana, né? Se fosse hoje então, cheio de barbeiros por aí, ia estar até desenhada ali, né? Mas na época dele talvez seja aquela coisa rude, aquela coisa mesmo de barba, né? O cabelo, não passou navalha no cabelo, né? Era voto, era um homem consagrado a Deus, né? Repare-se então que João Batista, ele começa, além de ser o precursor, ele passa a ser um estilo de referência. E falando-se disso hoje, é importantíssimo, porque nos parece que em tempos atuais existem várias ocasiões onde o ser humano está perdendo a referência de Deus. E aí você repara que existem em algumas situações várias trocas de valores. É interessante você observar, né, de umas décadas para cá, que nos parece hoje que o aluno é ele que tem mais autoridade dentro de uma sala de aula. Troca-se os valores, né? Nos parece que em várias ocasiões são os filhos que começam a querer mandar mais nos pais, porque se fazem leis, não sei se são corretas, não sei se são justas, mas fazem leis as quais nos faz pensar que os pais não podem corrigir mais os filhos como devem ser corrigidos. Leis a favor do filho que é pequeno, que ainda não tem noção do que é ser uma pessoa adulta, que não tem noção do que é viver e ser responsável de uma família, enquanto o pai e a mãe, né, não têm tantas leis favoráveis que se referem às filiações. Você repara, parece que troca de valores, né, em relação a Deus. Tem muitas pessoas querendo relativar a presença de Deus. Tudo é relativo. Acredita-se se quiser. Tem pessoas querendo trocar valores e relativando as coisas sagradas, que a igreja deve ser da maneira que o povo deseja e não da maneira que Deus instituiu. Troca de valores, estão querendo, né? Troca de valores às vezes até entre homens e mulheres. Você vê que a sociedade nossa é latente nesse tempo atual. Isso quem vai resolver é Deus. Mas sempre nós temos que refletir sobre isso, vale a pena, né? São leis favoráveis para que a pessoa não viva a sua masculinidade ou a sua feminidade. Leis que parece que empurra para a pessoa não ser o que ela nasceu. Parece que provoca um ser humano para que ele, com a cabeça distante do projeto de Deus em sua vida, se torne mais um ser somente, né? Mais uma pessoa. João Batista, mesmo que nasceu há mais de 2000 anos atrás, ele deve ser visto também como uma referência daquilo que Deus espera do nascimento de cada pessoa. Cada pessoa tem uma missão específica com Deus.
João Batista assimilou isso muito bem e não quis saber de outra coisa. É interessante notar esse dado, porque depois do ministério de Jesus, depois quando ele subiu aos céus, enviar o Espírito Santo, ele vai derramar abundantes dons, talentos na igreja. Talentos que muitas vezes são confundidos por um ou por outro. Talentos que muitas vezes não são aproveitados por esses ou por aqueles. Talentos que as pessoas muitas vezes não percebem, aqueles que elas têm dentro de si, e se preocupam com os talentos dos outros. João Batista não quis saber de confusão na vida dele e com a missão dele. Ele quis saber para que ele nasceu. Foi assim que Deus me fez. Deus me fez homem. Desde o Antigo Testamento eu já estava no coração de Deus. Ele me fez nascer assim. Eu sou desse jeito e é assim que eu vou viver. Qual que é a minha missão específica? Preparar os caminhos do Senhor. Ele não se preocupou se ele ia ter visões. Ele não preocupou se ele ia falar em línguas. Ele não se preocupou se ele ia ter palavra de ciência. Ele não se preocupou com dons de profecia. Com que São João Batista se preocupou? Com aquilo que Deus fez que ele seria. Como às vezes isto falta como referência numa sociedade atual. Da maneira que Deus te fez, da maneira que Deus te criou, você é uma bênção. Mas é necessário que você se descubra isso, partindo, sobretudo, com referências que estamos refletindo na vida de São João Batista. Soma-se a esta referência a liturgia de hoje, que lança um feixe de luz sobre a nossa vida e sobre o projeto que Deus tem na vida da sua igreja e de cada um de nós. Por vezes pode ser que não enxergamos toda essa beleza quando refletimos na vida de um grande santo como São João Batista, porque deixamos acontecer que olhos nossos se embrenhem em sujeiras. Por vezes não percebemos que acontece de estar ali uma trave no olho da gente. Satanás, o diabo, espalha erros por toda a sociedade, e à medida que nós não enxergamos pessoas santas, iluminadas, que Deus envia em nossas vidas, como São João Batista que estamos refletindo, por exemplo, é fato que vamos olhar outras coisas. E por este dado, então, Jesus, ele diz no Evangelho: cuidado, pode ser que tenha trave no seu olho, pode ser que tenha uma sujeira, tem que tirar primeiro a sujeira do seu olho, tem que tirar a trave do seu olho, para que você enxergue de fato o que Deus é capaz de realizar na sua vida, do jeito que você é, do jeito que você veio ao mundo, sem problema nenhum, né? E para isso, as pregações de João Batista eram fabulosas, coisa que nós vamos ver nos próximos dias. Vamos ver coisas bacanas sobre o que João Batista ele vai anunciar. E aí eu vou utilizar uma base bem legal, bem sólida, né? Que é a trilogia que o Papa Bento XVI, né, Papa Emérito Bento XVI, ele escreveu sobre Jesus de Nazaré. E existem algumas particularidades naqueles 3 livros que ele escreveu, que relata ali algo importantíssimo sobre a vida de João Batista, sobre a sua missão específica e sobre o seu relacionamento, seja com o próprio Messias, ou principalmente também, nesta ocasião de reflexão,
com a Virgem Maria. Nos próximos dias teremos maiores reflexões sobre a vida de São João Batista, sempre partindo da liturgia do dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.